Eu lembro daquela... Pô, eu sempre repito essa história, mas fazer o quê? Aquela época que eu usava roupas ridículas. Que eu ia na Renner e todas as roupas que eu olhava e que eu julgava como roupas imbecis, eu ia lá e comprava e me obrigava a usar a roupa. Eu lembro que essa época foi a época que eu mais fui pleno e feliz e tranquilo e criativo e divertido. Porque de alguma maneira você força o software padrão e antigo a desligar, assim como o cogumelo faz. Então existe alguma forma de viver essa vida que obviamente não vai ser tão potente quanto o cogumelo, mas também que bom que não seja, porque você não pode passar a semana inteira comendo cogumelo. Mas existe alguma forma de você conseguir baixar a frequência desses softwares antigos ou esses softwares que foram sendo instalados ao longo do tempo. Existe alguma maneira de fazer isso? Só com o seu mundo material agora ao redor. E eu lembro que essa época foi a época mais perto do que eu vivi com os cogumelos. Que eu usava roupas que eu julgava odiar, que eu comprava meias que eu... Lembra das meias que eu usava, que eu julgava ser coisa ridícula? Eu lembro que teve a história que eu tava com o dinheiro da rescisão do meu último emprego antes de fundar o Saco Cheio TV, que eu peguei aquele dinheiro da rescisão e eu investi no Saco Cheio TV, eu investi uma outra parte em investimento normal, tradicional, e o que sobrou, eu ia viajar pra Islândia. E eu lembro que eu pensei, cara, peraí, qual o lugar que eu mais odeio? O que eu detesto? Praia, calor, sol. Então é pra esse lugar que eu vou. Eu lembro que eu já contei essa história 1 bilhão de vezes aqui, mas agora essa história tem outro significado pra mim. E eu lembro que eu tive essa decisão, eu tinha dinheiro pra fazer uma viagem. E eu poderia, se eu quisesse naquela época, ter ido pra Islândia, que era o meu sonho. E eu lembro que alguma coisa fez eu escolher um lugar que teoricamente eu odeio. Que foi a República Dominicana. Que é uma praia. E eu fui pra lá, passei uma semana lá. Cara, e eu lembro que no primeiro dia me bateu um negócio ruim pra caralho. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Eu tô num resort que tá tendo festa agora na frente do meu quarto. Eu odeio isso. É o que eu pensei na época. Eu tô na praia, tá todo mundo de chinelo, de pé de fora. O que eu fiz, cara? Que merda. E eu lembro que até no primeiro dia eu fiquei no quarto um tempo. Eu não aproveitei muito, mas eu lembro que nessa noite eu pensei, cara, foda-se, amanhã eu vou viver como se eu amasse estar aqui. Como se esse fosse o meu habitat natural. E a partir daquele dia eu passei todos os dias na rua, eu fiz um monte de amigo. Eu joguei bola, eu joguei vôlei, eu conheci meninas, eu fiquei com meninas, eu dancei. Fiz amizade com um instrutor de dança, com um barman. Me diverti pra caralho. E depois eu voltei. E eu lembro que eu tava na van pra voltar pro aeroporto e eu tava com a mão no queixo, olhando pro vidro assim. E aí, conforme a van se distanciava do resort que eu tava, eu comecei a chorar, mas não por tristeza, por saudade, Eu lembro que eu comecei a chorar de... Caralho, tem algo além de quem eu acho que eu sou. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Puta que pariu! Meu Deus, eu vou cancelar minha terapia. Eu não preciso, é só ligar uma música aqui e começar a falar. Puta merda. Eu lembro que... na época eu não tinha maturidade pra entender que era isso, mas agora, depois da experiência... Eu tô lembrando e me parece que foi isso, que eu lembro que eu fui embora chorando, mas não era de... Nossa, acabou a experiência, nossa, que saudade.
Era alguma coisa muito mais forte que tinha mudado em mim, tinha alterado, e eu acho que eu tinha entendido. Tem alguma coisa dentro de mim que vai muito além de quem eu acho que eu sou. Só que a vida te engole. E pouco a pouco você volta a ser aquele sistema antigo, rígido. Aquele sistema familiar que tá rodando por causa das experiências todas que você passou. Só que deve ter alguma maneira, cara, de viver mais assim e menos com o software antigo. Deve ter alguma coisa, cara. Só que é tão difícil porque você se pega sobrecarregado, você se pega porra. Por que esse programa tem que ser tão pessoal sempre, cara? Tinha prometido pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso. Porque gera uma relação muito horrível com quem tá ouvindo. Bom, fazer o quê? Mas chega uma hora que você se pega sobrecarregado, estressado, mergulhado numa rotina, preso, atacado, difamado, perseguido. E tudo isso vai religando e fortalecendo esse software antigo. E quando você vê, você tá consumido por esse software antigo e você nem vislumbra a possibilidade de não ser mais o software antigo. Mas ele tá rodando lá. Essa parte boa tá rodando. Esse é o podcast Saco Cheio. É isso aí, cara. Eu não... Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não posso falar como é que eu me sinto. Eu não posso relatar as minhas experiências pessoais. Então eu não posso ir mais além do que eu já fui agora. Tá bom? Eu juro por Deus que esse programa só aconteceu. Tá?